Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava ontem tentando abrir dois cocos, me deram dois cocos já com uma parte deles descascada. E eu fiquei procurando aquele local que a gente chama aqui, pelo menos aqui na minha região, do olho do coco, que é uma parte mole onde você pode furar para tirar a água de dentro. E eu não encontrava de jeito nenhum e não entendia por quê. Por que aquele coco não tinha o olho, como todo coco tem, por onde a gente pode extrair a água? E aí depois, pensando sobre o assunto, eu observei que quem me deu o coco já me deu com uma parte descascada, e ele descascou no lado errado, na base do coco, e não no local onde tem o galho, onde ele se prende ao coqueiro e onde evidentemente fica o local para a gente extrair a água. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso para mostrar que por vezes a gente começa um assunto, uma discussão, mas a gente entra nela pela porta dos fundos. Às vezes por falta de percepção. E assim, a pedidos, eu resolvi falar a respeito de assuntos teológicos espinhosos, como predestinação e por aí afora. Mas antes de abordar esses assuntos em si, eu quero também abordar um assunto complexo, que é uma discussão muito longa e muito presente, com certeza você já ouviu falar sobre ela, que é a questão do livre-arbítrio. E a pergunta é, será que nós temos verdadeiramente livre-arbítrio? Ou seja, quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos essa decisão livremente, e aqui livremente entre aspas. E assim, talvez a melhor forma de nós começarmos a pensar um assunto é entender a sua conceituação. Não querendo esgotar o conceito, eu poderia dizer para vocês o seguinte: o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder de autodeterminação. Ou seja, eu decido algo e decidindo eu faço. E essa minha decisão não é condicionada por nada anterior a ela ou extra à própria decisão. Parece complexo, né? Mas não é. E aí talvez com alguns exemplos a gente entenda melhor essa questão do livre-arbítrio. Eu diria para você já assim de uma forma preliminar, que verdadeiramente o único ser que tem livre-arbítrio é Deus. E por quê? Porque a decisão que Deus toma, ele toma a partir de si mesmo. Não há nada anterior a ele que o venha condicionar a decidir de determinada maneira. E aqui já fica um pezinho para a nossa discussão. Será que as nossas decisões livres, entre aspas, elas não são de alguma forma condicionadas por algo anterior a nós ou extra à nossa pessoa? Essa é uma pergunta. Então, pense bem. Você decide algo. Essa decisão, ela está necessariamente condicionada por circunstâncias externas e circunstâncias internas. Exemplo, digamos que você decidisse que acordaria amanhã bem cedo, e acordando bem cedo você iria caminhar porque isso é bom para a saúde. Muito bem, você decidiu, tomou sua decisão livre de acordar cedo para caminhar, e assim o faz. No dia seguinte, você acorda bem cedinho e ao olhar pela janela vê que está caindo um tremendo temporal. Não tem como sair de casa. Então aí está um exemplo claro de uma circunstância externa que impediu a concretização da sua decisão. Mas pode ter uma decisão interna também. Você acordou cedinho, estava meio frio, a cama está quentinha, você olhou, acho que eu vou deixar para o outro dia. Uma circunstância interna, uma conjugação de vontades. De um lado você queria caminhar e de outro lado você queria permanecer na cama. Uma venceu a outra.
Portanto, as nossas decisões elas são condicionadas por circunstâncias internas e externas. No próximo vídeo a gente continua nesse assunto.